Neste vídeo, uma passagem bíblica que desmonta o argumento daqueles que pensam que todo e qualquer acidente é castigo de Deus. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Conheço este texto há muitos anos e ele me marcou profundamente, pois tinha a impressão que catástrofes, grandes tragédias, seria de certa forma um castigo de Deus por eventual erro cometido. O texto que apresentarei hoje foi pregado em 1861 pelo pastor batista Charles Spurgeon no Tabernáculo Metropolitano New Whiton, Londres. Acidentes não castigos. Um sermão pregado domingo, 8 de setembro de 1861, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano New Whiton, Londres. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, do 1 ao 5. O ano de 1861 será notório entre seus companheiros por ser um ano marcado por calamidades, justo na época quando o homem sai a receber o fruto dos seus labores, quando a colheita da terra está madura e os celeiros começam a encher-se, cheios de trigo novo, a morte também, essa poderosa segadora, saiu para cortar sua própria colheita. Feixes completos foram recolhidos em seu celeiro, a tumba. Terríveis foram os lamentos que formam o hino de colheita da morte. Ao ler os jornais essas últimas semanas, ainda as pessoas mais impassíveis experimentaram sentimentos muito dolorosos. Não só ocorreram calamidades tão alarmantes que só de lembrar gelam o sangue, mas também as colunas dos periódicos foram dedicadas a certas calamidades de um menor nível de horror, mas que, somadas todas, são suficientes para encher a mente de terror pela tremenda quantidade de mortes inesperadas que recentemente corresponderam aos filhos dos homens. Não somente temos tido acidentes a cada dia da semana, mas sim até 2 ou 3. Não fomos simplesmente aturdidos pelo alarmante ruído de um terrível estrondo, mas antes com outro e outro que seguiram suas pisadas, como os amigos de Jó, até que tenhamos tido necessidade da paciência e da resignação de Jó para escutar a terrível narrativa dessas calamidades. Após revisar os velhos artigos nos quais nossos antepassados registraram os acidentes e as calamidades, encontramos que a antiga diligência ofereceu à morte uma presa tão custosa como o trem que roda ferozmente o faz. Tinham então tantas portas para o Hades como as que existem hoje, caminhos tão empinados e íngremes que conduziam para a morte, que eram transitados por uma multidão tão vasta como em nossa época. Por acaso duvidam disso? Peço-lhes que nos dirijamos ao capítulo 13 de Lucas. Lembrem-se desses 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu.
Que tal se nenhuma colisão os tivesse esmagado? Ou que, se não tivessem sido destruídos pelo ingovernável cavalo de ferro que os arrastou à água desde um aterro? No entanto, alguma torre mal construída ou alguma parede golpeada pela tempestade poderia ter caído sobre 18 de uma vez e teriam perecido. O pior que isso, um governante déspota, levando as vidas dos homens penduradas em seu cinto, como se fossem as chaves do seu palácio, poderia ter caído subitamente sobre os que estavam adorando no seu próprio templo e poderia ter misturado o sangue deles com o sangue dos bezerros que nesse momento estavam sendo sacrificados ao Deus do céu. Não pensem, então, que essa é uma época na que Deus está tratando mais duramente conosco do que antes. Não pensem que a providência de Deus se tem voltado mais dura do que antes. Sempre ocorreram mortes inesperadas e sempre as haverá. Sempre tem ocorrido estações nas que os lobos da morte têm caçado em manadas famintas e provavelmente até o fim dessa dispensação, o último inimigo terá o seu festival periódico e satisfará aos vermes com carne humana. Portanto, não estejam abatidos pelas mortes inesperadas, nem tampouco estejam perturbados com essas calamidades. Continuem com suas atividades normais e, se seus chamados os levam a cruzar o campo da própria morte, o façam e façam corajosamente. Deus não soltou as rédeas do mundo, não tirou sua mão do timão do grande barco, todavia. Ele em todas as partes possui império, e todas as coisas servem ao seu propósito. Cada ato seu é pura bênção, seu caminho é luz sem mancha. Só aprendam a confiar nele e não terão nenhum temor à morte inesperada. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Salmo 25 e 13. O tema particular dessa manhã, no entanto, é esse: o uso que devemos encontrar para esses terríveis textos que Deus está escrevendo com letras maiúsculas na história do mundo. Deus falou uma vez, sim, 2 vezes, que não se diga que o homem não prestou atenção. Temos visto um vislumbre do poder de Deus, contemplamos alguma coisa da rapidez com que ele pode destruir nossos concidadãos. Presta atenção ao castigo e a quem o estabelece, e ao prestar atenção, façamos 2 coisas. Primeiro, não sejamos tão insensatos para tirar a conclusão a que chegam as pessoas supersticiosas e ignorantes. Essa conclusão que está sugerida no texto quer dizer que os que são destruídos por meio de acidentes são pecadores que estão acima de todos os pecadores que habitam o lugar. E, em segundo lugar, cheguemos à conclusão apropriada e correta. Façamos um uso prático de todos esses eventos para a nossa própria melhoria pessoal. Escutemos a voz do Salvador que diz: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Primeiro, então tenhamos muito cuidado de não concluir apressadamente e irrefletidamente sobre esses terríveis acidentes, que os sofrem por culpa de seus pecados. É dito de maneira mais absurda que os que viajam no primeiro dia da semana e sofrem um acidente devem considerar esse acidente como um juízo de Deus sobre eles, devido a estarem violando o dia de adoração cristão. Tem-se dito ainda por parte de ministros piedosos que essa última colisão deplorável dos trens deve-se considerar uma notável visitação e sumariamente maravilhosa da ira de Deus contra esses infelizes que, por casualidade, encontravam-se no túnel Clayton. Porém,
eu apresento meu protesto mais enérgico contra uma conclusão assim, não só em meu nome, mas também em nome daquele que é o Senhor do cristão e mestre do cristão. Eu pergunto acerca dessas pessoas que foram esmagadas nesse túnel. Pensam vocês que eles eram maiores pecadores do que todos os pecadores? Não. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou os que morreram na segunda-feira passada. Pensam vocês que eles eram maiores pecadores que todos os pecadores que estavam em Londres? Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Agora, fixem bem, eu não negaria que existiram ocasiões em que houve juízos de Deus sobre pessoas particulares devido a seu pecado. Algumas vezes, e eu penso que muito raramente, tais coisas ocorreram. Alguns de nós ouvimos em nossa própria experiência que certos homens blasfemaram a Deus e o desafiaram a que os destruísse e morreram repentinamente. E em tais casos, o castigo seguiu tão rapidamente à blasfêmia que era impossível não ver a mão de Deus nisso. O homem havia perdido perversamente o juízo de Deus e sua oração foi ouvida e veio o juízo. E além de toda dúvida, existe o que se pode descobrir como juízes naturais. Vocês veem a um homem vestindo farrapos, pobre, sem casa, foi um libertino, um bêbado, perdeu o seu caráter, e não é senão o justo juízo de Deus sobre esse homem que esteja morrendo de fome e que seja um proscrito dos homens. Vocês podem ver nos hospitais há repugnantes exemplares de homens e mulheres que estão terrivelmente enfermos. Deus não queira que, em tais casos, nós neguemos que existe um juízo de Deus sobre essas concupiscências ímpias e licenciosas. E o mesmo pode-se dizer de muitos casos onde existe um vínculo tão claro entre o pecado e o castigo que até os homens mais cegos podem discernir que Deus converteu a miséria na filha do pecado. Porém, em casos de acidente, tal como esse a que me refiro, e em casos de morte repentina e instantânea, repito, eu apresento meu mais sincero protesto contra essa insensata e ridícula ideia que os que perecem assim são mais pecadores que todos os pecadores que sobrevivem sem sofrer dano algum. Simplesmente permitam-me raciocinar esse assunto com o povo cristão, pois há alguns cristãos sem maior iluminação que se sentirão horrorizados pelo que eu disse, e os que tendem a ser perversos podem sonhar inclusive que eu estou fazendo uma apologia para o quebrantamento do dia de adoração. Porém, eu não faço tal coisa. Eu não diminuo a gravidade do pecado. Eu só testifico e declaro que os acidentes não devem ser vistos como castigos, pois o castigo não pertence a esse mundo, mas sim ao futuro. A todos aqueles que se apressam em considerar cada calamidade como um juízo, eu quero lhes falar na esperança sincera de corrigir-lhes. Então permita-me começar perguntando: meus amados irmãos, por acaso não enxergam que o que dizem não é certo? E essa é a melhor das razões do porquê não devem dizê-lo. Suas próprias experiências e observações não lhes ensinam que um evento ocorre tanto ao justo como ao malvado? É certo que o homem malvado às vezes cai morto na rua, mas o ministro também não caiu morto no púlpito, por acaso? É certo que um iate de prazer
no qual os homens buscam sua própria felicidade em um dia de domingo, afundou precipitadamente. Mas, por acaso, não é igualmente certo que um barco que levava somente homens piedosos, cujo destino era um giro para pregar o Evangelho, não afundou também? A providência de Deus não tem respeito às pessoas, e uma tormenta pode abater-se sobre o barco missionário John Williams, da mesma forma que pode abater-se sobre outro iate repleto de pecadores desenfreados. Que acaso não percebem que a providência de Deus foi de fato, e seus tratos externos, mais dura com os bons do que com os maus? Paulo não disse, ao completar as misérias dos justos em seus dias: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. O caminho da justiça frequentemente conduziu aos homens ao cavalo selvagem do tormento, da prisão, do patíbulo e à fogueira, enquanto que o caminho do pecado muitas vezes os levou ao império, ao domingo e à alta estima de seus companheiros. Não é certo que nesse mundo Deus castigue aos homens por seu pecado e os premie por suas boas obras. Não disse Davi? Vi o ímpio, com grande poder, espalhar-se como a árvore verde na terra natal? Salmos 37 e 35. E isso deixava o salmista perplexo durante um tempo, até que foi ao santuário de Deus e, enfim, então entendeu o fim deles? Ainda que sua fé lhe assegure que o resultado final da providência trabalhará unicamente o bem para o povo de Deus, no entanto, sua vida, ainda que seja somente uma breve parte do drama divino da história, deve ter-lhe ensinado que a providência não discrimina externamente entre justo e ímpio, que o justo parece inesperadamente igual que o ímpio, que a peste não conhece diferenças entre o pecador e o santo e que a mesma espada da guerra é impiedosa com os filhos de Deus da mesma maneira que é com os filhos de Belial. Quando Deus envia o flagelo, esse mata inesperadamente ao inocente da mesma forma que ao perverso e ao insolente. Agora, meus irmãos, se a ideia de vocês de uma providência que castiga e que premia não é certa, por que falam como se fosse? E por que, se não é correta como regra geral, vocês supõem que seja verdadeira nessa instância particular? Demovam essa ideia de suas cabeças, pois o Evangelho de Deus jamais requer que vocês creriam em algo que não é certo. Porém, em segundo lugar, existe outra razão. A ideia de que sempre que ocorre um acidente, devemos considerá-lo como um juízo de Deus, faria que a providência fosse, em vez de um grande abismo, uma poça d'água bem rasa, pois qualquer criança pode entender a providência de Deus se é certo que quando há um acidente ferroviário é porque as pessoas viajavam em um domingo. Se escolher qualquer menininho da classe mais elementar da escola dominical e ele me dirá: sim, eu vejo isso, mas então, se a providência é uma coisa assim, se é uma providência que pode ser compreendida, evidentemente, não é a ideia de providência da Escritura, pois na Escritura nos é sempre ensinado que a providência de Deus é um grande abismo, e mesmo Ezequiel, que possuía a asa do querubim e podia voar muito alto, quando viu as rodas que eram o grande quadro da providência de Deus, só podia dizer que os aros das rodas eram tão altos que eram espantosos e cheios de olhos, de tal forma que lhes era gritado: roda. Repito isso para que fique muito claro. Se em todos os casos uma calamidade fosse o resultado de algum pecado, então a providência seria algo tão simples como que 2 mais 2 são 4. Seria uma das primeiras lições que uma criancinha poderia aprender.
Porém, as Escrituras nos ensinam que a providência é um grande abismo no qual o intelecto humano pode nadar e mergulhar, mas não pode encontrar nem o fundo nem a orla. E se você e eu pretendemos poder encontrar as razões da providência e torcer as dispensações de Deus com nossos dedos, só demonstramos nossa insensatez, porém não estamos evidenciando que temos começado a entender os caminhos de Deus. Pois olhem, senhores, suponham por um momento que está acontecendo uma grandiosa representação de uma obra teatral e que vocês se intrometem na obra e veem a um ator no cenário por um instante e dizem: sim, eu entendo a obra, que tontos seriam. Acaso não sabem que as grandes transações da providência começam aproximadamente uns 6.000 anos? E vocês vieram a esse mundo faz uns 30, 40 anos e têm visto um ator em cena e vocês dizem que já entendem a obra? Oras, não a entendem, apenas começaram a conhecer. Unicamente ele conhece o fim desde o princípio. Somente ele entende quais são os grandes resultados e qual é a grandiosa razão pela que o mundo foi feito e pela qual ele permite que ocorra tanto bem como mal. Não pensem que vocês conhecem os caminhos de Deus. Equivale a degradar a providência e baixar Deus ao nível dos homens quando pretendem poder entender essas calamidades e descobrir os desígnios secretos da sabedoria. Porém, continuando, não percebem que uma ideia assim alentaria o farisaísmo? Essas pessoas que morreram esmagadas, ou queimadas até as cinzas, ou destruídas debaixo das rodas dos vagões do trem, eram piores pecadores que nós? Muito bem, então nós devemos ser umas excelentes pessoas. Que excelentes exemplos de virtude! Não fazemos as coisas que eles fazem e, portanto, Deus nos facilita todas as coisas. Na medida em que viajamos, alguns de nós a cada dia da semana, e jamais fomos despedaçados sobre essa suposição, podemos nos catalogar como os favoritos da deidade. Então, não enxergam, irmãos, que nossa segurança seria um argumento para nos fazer cristãos? Que tenhamos viajado em um trem com segurança seria um argumento de que somos regenerados. Porém, eu jamais li nas Escrituras. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque viajamos de Londres a Brighton sem nenhum problema 2 vezes ao dia. Jamais encontrei nenhum versículo que se pareça com isso. E, no entanto, se fosse certo que os piores pecadores sofrem os acidentes, se derivaria como um contraponto natural a essa proposição que os que não sofrem acidentes devem ser pessoas muito boas e que noções farisaicas geramos e nutrimos dessa maneira. Porém, eu não posso tolerar essa insensatez nem por um instante. Quando contemplo por um momento os pobres corpos mutilados dos que foram sacrificados tão inesperadamente, meus olhos se enchem de lágrimas, mas meu coração não se vangloria, nem meus lábios acusam. Longe de mim tal expressão cheia de orgulho. Deus, lhe dou graças porque não sou como os outros homens. Não. Esse não é o Espírito de Cristo, nem o Espírito do cristianismo. Ainda que possamos agradecer a Deus porque somos preservados, no entanto, podemos dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. E devemos atribuir tal fato à sua graça e unicamente à sua graça. Porém, não podemos crer que havia algo melhor em nós, porque fomos preservados vivos, estando a morte tão perto. É somente porque Ele teve misericórdia,
sendo muito paciente para conosco, não querendo que pereçamos, mas sim que nos arrependamos, que nos preservou dessa maneira, para que não desçamos à tumba e nos manteve a vida, preservando-nos da morte. Logo, permitam-me comentar que a suposição contra a qual estou contendendo é muito cruel e dura, pois se esse fosse o caso, que todas as pessoas que assim se encontram com a morte de uma maneira extraordinária e terrível são maiores pecadoras que as demais, isso não seria um duro golpe para os afligidos sobreviventes? E não é pouco generoso da nossa parte consentir nessa ideia, a menos que sejamos forçados a aceitá-la como uma terrível verdade por razões que não podem ser respondidas? Agora eu os desafio a sussurrar ao ouvido da viúva. Vão à sua casa e digam-lhe: seu esposo era pior pecador que o resto dos homens, por isso morreu. Não possuem a suficiente brutalidade para isso. Um pequeno bebê inconsciente que jamais havia pecado, ainda que, sem dúvida, um herdeiro da queda de Adão, é encontrado esmagado em meio dos escombros do acidente. Agora pensem, por um momento, qual seria a infame consequência da suposição que os que pereceram eram piores que os outros? Teriam que supor que essa inconsciente criança era a pior pecadora que muitos que habitam as guaridas da infância e cujas vidas são ainda respeitadas. Não percebem que a coisa é radicalmente falsa? E talvez eu pudesse mostrar-lhe melhor a injustiça disso, lembrando-lhes que um dia poderia suceder com vocês. Suponham que lhes toque encontrarem-se com uma inesperada morte desse tipo, estão anuentes a que se lhes corresponda a condenação sobre essa base? Um incidente assim pode ocorrer na casa de Deus. Permitam-me recordar o que ocorreu uma vez em que estávamos congregados. Posso afirmar de coração puro que não nos reunimos com nenhum outro objetivo senão o de servir a Deus, e esse ministro não tinha nenhuma meta ao ir a esse lugar, exceto o de congregar a muitos que, de outra maneira, não teriam tido a oportunidade de escutar a sua voz. E, no entanto, houve funerais como resultado desse esforço santo, pois ainda declaramos que foi um esforço santo, e a bênção de Deus o demonstrou. Houve mortes e mortes entre o povo de Deus. Estive a ponto de dizer que estou contente que foi entre o povo de Deus, mais que em outros povos. Um tremendo terror apoderou-se da congregação e o povo fugiu. E não enxergam que, se os acidentes devem ser considerados como juízos, então é uma sã conclusão que nós estávamos pecando ao estar lá. Essa é uma insinuação que nossas consciências categoricamente repudiam. No entanto, se essa lógica fosse verdadeira, é tão certa contra nós como é contra os outros, e na medida em que vocês repeliram com indignação a acusação que algumas foram feridas ou golpeadas devido ao pecado, estando ali no music hall para adorar a Deus, o que rejeitam para vocês, o rejeitem para os outros, e não querem ser parte da acusação que é apresentada em contra os que foram destruídos durante as últimas 2 semanas, que pereceram por causa de qualquer grande pecado. Aqui antecipo o clamor de pessoas prudentes e zelosas que temem pela arca de Deus e a querem tocar com a mão e usar. Bem, dirá algum, porém, nós não devemos falar assim, pois é uma superstição muito útil, pois haveria muitas pessoas que já não viajariam aos domingos devido ao acidente e, portanto, devemos dizer-lhes que os que pereceram, pereceram devido a que viajaram no domingo. Irmãos, eu não diria uma mentira para salvar uma alma. Isso seria dizer mentiras, pois não é verdade.
Eu faria qualquer coisa para interromper o trabalho aos domingos e o pecado, mas não forjaria uma falsidade, ainda mesmo para conseguir isso. Essas pessoas poderiam ter falecido na segunda-feira, igual como no domingo. Deus não dá uma imunidade especial a algum dia da semana e os acidentes podem ocorrer em qualquer momento e é somente uma fraude piedosa quando buscamos jogar assim com a superstição dos homens por causa de Cristo. O sacerdote de uma igreja católica pode consistentemente usar um argumento assim, porém um cristão honesto que crer que a religião de Cristo pode cuidar-se a si mesma sem necessidade de falar falsidades, desdenha fazer isso. Esses homens não pereceram porque viajaram no domingo, que sirva de testemunha o fato de que outros pereceram em uma segunda-feira quando andavam em missão de misericórdia. Eu não sei por que razão ou por que motivo Deus enviou o acidente. Deus não queira que ofereçamos nossas próprias razões quando Ele não deu razão, mas não nos é permitido converter a superstição dos homens em um instrumento para avançar a glória de Deus. Vocês sabem que entre os protestantes existem muitos fanatismos papais. Conheço pessoas que aprovam o batismo infantil argumentando: bem, não faz dano nenhum e existem muitas boas intenções nele e pode fazer muito bem e ainda a confirmação pode resultar de bênção para algumas pessoas, portanto não falemos contra isso. A mim não corresponde se esse tema faz dano ou não. Tudo o que me importa é se é correto, se é escriturístico, se é verdadeiro e se a verdade é prejudicada, que é uma suposição que não podemos aceitar de nenhuma maneira. Esse prejuízo não estará em nossa porta. Não temos outro dever que dizer a verdade, ainda que os céus caiam. Repito, qualquer avanço do Evangelho que se deva à superstição dos homens é um avanço falso e logo se voltará contra as pessoas que usam dessa arma não consagrada. Não possuímos uma religião que apela ao juízo do homem e ao sentido comum, e quando não podemos avançar com isso, eu não aceito que devamos prosseguir utilizando outros métodos. E, irmãos, se existe alguma pessoa que queira endurecer o seu coração e dizer: pois bem, eu estou tão certo em um dia como em qualquer outro dia, o que é muito certo, eu devo responder-lhe: o pecado de que faça tal uso, como o que faz de uma verdade, deve fazer a sua porta, não na minha. Porém, se eu pudesse evitar que viole o dia do descanso cristão, colocando-lhe frente a uma supersticiosa hipótese, não o faria, pois parece-me que ainda que o consiga manter afastado desse pecado por um pouco de tempo, muito pronto se converteria demasiado inteligente para ser enganado por mim e logo me chegaria a considerar como um sacerdote que julgou seus temores em vez de apelar a seu juízo. Já é tempo que saibamos que nosso cristianismo não é uma coisa débil e temerosa que apela aos pequenos temores supersticiosos de mentes ignorantes. É algo valente, que ama a luz e que não precisa de fraudes santas para sua defesa. Sim, crítico, foca sua lanterna até nós e que brilhe em nossos próprios olhos. Nós não temos medo. A verdade é poderosa e pode prevalecer. E se não pode prevalecer à luz do dia, então não temos nenhum desejo de que o sol se ponha para dar à verdade uma oportunidade. Eu creio que brotou muita infelicidade do desejo muito natural de alguns cristãos de aproveitar-se de erros comuns. Disseram, esse erro popular é muito bom, mantém o povo na posição correta. Vamos o perpetuar esse erro, pois evidentemente faz muito bem.
E logo quando o erro foi descoberto, os infiéis disseram: "Oh, agora vejam que esses cristãos foram descobertos em seus estratagemas." Não tenhamos nenhum truque, irmãos. Não falemos aos homens como se fossem crianças que podem ser amedrontadas por histórias de fantasmas e de bruxas. O fato é que esse não é o tempo de retribuição e é pior que inútil que nós ensinemos que o é. E agora, por último, e já irei passar a outro ponto, por acaso vocês não percebem que essa suposição, que não é cristã nem escriturística, que quando os homens se encontram inesperadamente com a morte, é resultado do pecado, rouba ao cristão um de seus argumentos mais nobres para a imortalidade da alma? Irmãos, nós afirmamos diariamente com a Escritura como nossa garantia que Deus é justo e, na medida em que Ele é justo, deve castigar o pecado e premiar ao justo. Manifestamente, Ele não o faz nesse mundo, e um mesmo evento ocorre a ambos. O homem justo é pobre igual que o mau, e morre repentinamente igual que o maior réprobo. Pois bem, a conclusão é natural e clara, que deve existir um mundo contínuo no que essas coisas serão endireitadas. Se há um Deus, Ele deve ser justo, e se Ele é justo, Ele deve castigar o pecado, e já que não o faz nesse mundo, deve existir outro estado em que os homens receberão a recompensa de suas obras, e os que semearam para a carne, da carne colherão corrupção, enquanto os que semearam para o Espírito, do Espírito colherão vida eterna. Se fizerem desse mundo lugar de colher, lhe terão tirado o aguilhão ao pecado. Ó, diz o pecador, se as aflições que o homem suporta aqui é todo o castigo que terão, vamos pecar com voracidade. Você responde-lhes, não, esse não é o mundo do castigo, mas sim o mundo de prova. Não é a corte da justiça, mas sim a terra de misericórdia. Não é a prisão de terror, mas a casa de paciência, e lhes terá aberto diante de seus olhos as portas do futuro. Terás posto o trono do juízo diante de seus olhos. Recordou-lhes: vinde benditos, e apartai-vos de mim, malditos. Assim possui um fundamento mais arrazoável e, consequentemente, mais bíblico para apelar às suas consciências e corações. Falei com a intenção de sufocar, na medida do possível, a ideia que está muito propagada entre os ímpios, que nós, como cristãos, sustentamos que cada calamidade é um juízo. Não é assim. Nós não pensamos que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé eram mais culpados que todos os homens que habitavam em Jerusalém. Agora passamos a nosso segundo ponto. Que uso, então, devemos fazer dessa voz de Deus, que é ouvida em meio dos agudos gritos e gemidos dos moribundos? 2 usos. Primeiro, perguntas, e segundo, uma advertência. A primeira pergunta que devemos fazer é a seguinte: por que não pode acontecer a mim que muito prontamente e inesperadamente seja eu cortado? Tenho eu um contrato de aluguel de minha vida? Tenho algum amparo especial que me garante que não atravessarei inesperadamente os portais da sepultura? Recebi um título de privilégio de longevidade? Fui coberto com uma armadura tal que sou invulnerável às flechas da morte? Por que não irei morrer? A segunda pergunta que deve sugerir é essa: não sou um grande pecador como esses que morreram? Não há em mim, sim, em mim mesmo, pecados contra o Senhor, meu Deus? Se em pecados visíveis outros me superaram, acaso os pensamentos de meu coração não são malvados? Porventura, a mesma lei que os amaldiçoa, não amaldiçoa a mim também? Não perseverei em todas as coisas escritas no livro da lei para que se cumprissem.
É tão impossível que eu seja salvo por minhas obras, como que eles o sejam. Não estou debaixo da lei por natureza como eles o estão, e pela mesma não estou eu também debaixo da maldição como eles o estão? Essa pergunta deve ser feita. Em vez de pensar em seus pecados, o que me converteria um orgulhoso, devo pensar em meus próprios pecados, o que me converterá humilde. Em lugar de especular sua culpa, que é assunto que não é de minha responsabilidade, devo voltar meus olhos até meu interior e considerar minha própria transgressão, pela qual devo responder pessoalmente diante do Deus Altíssimo. Logo, a seguinte pergunta é: me arrependi de meu pecado? Eu não preciso ficar investigando se eles se arrependeram ou não. Eu me arrependi? Posto que eu esteja exposto à mesma calamidade, estou preparado para enfrentá-la? Senti por meio do poder de convencimento do Espírito Santo a negridão e a depravação de meu coração? Tenho sido guiado a confessar diante de Deus que eu mereço a sua ira e que seu desagrado, se ele pousa sobre mim, será um justo pago? Odeio o pecado. Aprendi a aborrecê-lo? Apartei-me do pecado por meio do Espírito Santo, como de um veneno mortal, e busco agora honrar a Cristo, meu Senhor? Fui lavado em seu sangue. Reflito sua semelhança? Mostro seu caráter? Busco viver para seu louvor? Eu não irei perguntar onde eles estão? E logo, de novo, em vez de estar espiando no futuro destino desses infelizes homens e mulheres, quando melhor seria nos perguntar sobre nosso destino e de nossa própria situação. O que eu sou? Minha alma desperta e faz uma análise imparcial. Estou preparado para morrer? Se as portas do inferno abrem-se agora, eu estaria ali? Se debaixo de mim se abrirem as bocas da morte, estou preparado com confiança para atravessá-las, não temendo o mal, porque Deus está comigo? Esse é o uso correto que podemos fazer desses acidentes. Essa é a maneira mais sábia de aplicar os juízos de Deus a nós mesmos e à nossa própria condição. Ó senhores, Deus tem falado a cada homem em Londres durante as últimas 2 semanas. Ele falou a mim, ele falou a vocês, homens, mulheres e crianças. A voz de Deus ha soado desde o escuro túnel Clayton. Falou desde o poente do sol e a deslumbrante fogueira em redor do qual jazem os cadáveres de homens e mulheres. E ele lhes disse: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Lucas 12:40. Isso está tão dirigido a vocês que eu espero que o levem a perguntar-lhe: estou preparado? Estou pronto? Estou disposto a enfrentar meu juiz e escutar a sentença pronunciada sobre minha alma? Quando tenhamos usado a voz de Deus para nos perguntar dessa maneira, permitam-me lembrar-lhes que devemos usá-las também como uma advertência. Todos de igualmente perecereis. Não, dirá alguém, não igualmente. Não todos seremos esmagados. Muitos de nós morreremos em nossas camas. Não todos morreremos queimados. Muito de nós fecharemos tranquilamente nossos olhos. Porém, o texto diz: todos de igual modo perecereis. E deixem-me lembrar-lhes que alguns de vocês podem perecer de uma maneira idêntica. Não possuem nenhuma razão para crer que vocês não podem ser cortados inesperadamente enquanto caminhem pelas ruas. Podem cair mortos enquanto comem,
quando não têm perecido com o cajado da vida em suas mãos. Estarão em sua cama, e sua cama subitamente se converterá em sua tumba. Vocês poderão ser fortes, sãos, robustos, e quer seja por acidente ou porque a circulação do sangue se detém, serão rapidamente elevados diante de seu Deus. Oh, que a morte inesperada seja para vocês glória súbita. Porém, pode ocorrer a algum de nós que, da mesma maneira surpreendente em que outros morreram, morreremos assim também. Faz só um pouco de tempo nos Estados Unidos que um irmão, enquanto pregava a palavra, entregou seu corpo e seu cargo simultaneamente. Vocês lembram da morte do Dr. Belmonte, que, enquanto proclamava o Evangelho de Cristo, fechou seus olhos ao mundo. E eu recordo a morte de um ministro nesse país que acabava de pronunciar esse verso. Pai, eu anelo, eu anseio ver o lugar de tua habitação. Eu quero deixar teus átrios terrenos e fugir até a tua casa, meu Deus. E então agradou Deus conceder-lhe o desejo de seu coração e apareceu diante do rei em sua beleza. Não poderia uma morte imprevista como essa suceder a vocês e a mim mesmo? Porém, é muito certo que, venha a morte de maneira que venha, há alguns quantos aspectos na que virá os justos da mesma maneira como veio aos que sofreram esses acidentes. Em primeiro lugar, virá com toda certeza. Eles não teriam tido possibilidade de escapar do perseguidor, não importa quão rápido viajassem. Eles não teriam tido a chance de escapar da seta, não importando a que lugar houvessem ido, escondendo-se de casa em casa quando seu tempo lhe chegou, e nós pereceremos assim. Com a mesma certeza, tão certo como a morte colocou seu selo sobre os cadáveres que agora estão cobertos de terra, com a mesma certeza colocará seu selo sobre nós, a menos que o Senhor venha antes, pois aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Não existe exoneração nesse caminho. Não existe escape por nenhum atalho para nenhum indivíduo. Não existe nenhuma ponte sobre o rio. Não há nenhuma nave que possa passar esse Jordão sem molharmos nossos pés. Para suas geladas profundidades, ó rio, cada um de nós deve descer. Em sua fria corrente, nosso sangue deve congelar-se, e debaixo de suas espumosas ondas, nossa cabeça deve submergir. Nós também devemos morrer com certeza. Trilhado, você diz, e cheio de lugares comuns. E a morte é um lugar comum, mas que só nos ocorre uma vez. Que Deus conceda que essa única vez que morreremos possa estar perpetuamente em nossas mentes até que morramos diariamente e assim não nos resulte ser um trabalho difícil morrer ao final. Bem, então como a morte chega a eles e a nós com certeza, assim virá tanto a eles como a nós poderosa e irresistivelmente. Quando a morte os surpreendeu, que ajuda tiveram então? Um casebre de papelão de uma criança não poderia ser tão facilmente esmagado que esses pesados vagões? O que podiam fazer para ajudarem uns aos outros? Eles iam sentados uns juntos aos outros conversando. Escutou-se um grito e antes que houvessem gritado segunda vez, foram esmagados e destroçados. O esposo trata de resgatar dos escombros sua esposa, porém as pesadas tábuas de madeiras cobriram seu corpo. Ao fim só pode encontrar sua pobre cabeça, e ela está morta,
e ele senta-se junto a ela, embargado pela tristeza, e coloca sua mão em seu rosto, até que se torna frio como uma pedra. E ainda que tenha visto a um e outro que tenha sido resgatado, com os ossos quebrados ao meio da massa de escombros, ele tem que deixar o corpo de sua esposa ali. Seus filhos ficaram sem mãe, e ele perdeu a companheira de seu coração. Eles não puderam resistir. Eles poderiam fazer o que quisessem, porém tão logo chegou o momento. Seguiram adiante e o resultado foi a morte e ossos quebrados. O mesmo sucederá com vocês e comigo. Podem subornar o médico com os honorários mais altos, porém ele não poderia colocar sangue fresco em suas veias. Podem pagar-lhe grandes quantidades de ouro, mas ele não poderia conseguir que o pulso desse outro bramido. Ó morte, irresistível conquistadora de homens, não há ninguém que possa prevalecer contra ti. Sua palavra é lei, sua vontade é destino. Assim virá a nós, como chegou a eles. Virá com poder, e nenhum de nós poderá resistir a ela. Quando a morte chegou-lhes, veio instantaneamente, sem aceitar demoras. Assim virá a nós. Poderíamos ter um aviso mais antecipado do que eles, porém, quando chega a hora, não haverá forma de adiá-la. Encolhe seus pés na cama, ó patriarca, pois deve morrer e não vai viver. Dá último beijo em sua esposa, veterano soldado da cruz. Coloca suas mãos sobre a cabeça de seus filhos e dá-lhes a bênção do moribundo, pois todas suas orações não podem alargar sua vida, e todas as lágrimas não podem agregar nem uma só gota ao poço seco de seu ser. Você deve ir, o Senhor manda por você, e Ele não suporta atrasos. Não, ainda que sua família esteja disposta a sacrificar suas vidas para lhe comprar uma hora de trégua, isso não pode ser. Ainda que uma nação seja holocausto, um sacrifício voluntário para dar a seu soberano outra semana adicional ao seu reino, não se pode conseguir tal coisa. Ainda que a congregação inteira consinta voluntariamente em recorrer às escuras abóbodas da tumba para salvar a vida de seu pastor, por mais outro ano, não se pode alcançar esse intento. A morte não aceita atraso, e o tempo chegou, e o relógio soou, e a areia da ampulheta consumiu-se. E tão certamente como eles morreram quando chegou-lhes seu tempo, no campo, inesperadamente, assim certamente nós devemos morrer. Logo, novamente, recordemos que a morte chegará a nós como chegou a eles com terrores. Não com o estrondo de madeiras quebradas, talvez, nem com a escuridão de um túnel, não com o vapor e a fumaça, não com os gritos das mulheres e os gemidos dos moribundos, mas, no entanto, com terrores. Pois se encontrar com a morte onde quer que seja, se não estamos em Cristo e se a vara e o cajado do pastor não nos infundem alento, deve ser uma coisa terrível e tremenda. Sim, ó pecador, com suaves almofadas debaixo de sua cabeça e o terno braço de sua esposa para te sustentar e uma doce mão para limpar seu frio suor, em seu corpo encontrará que é um terrível trabalho enfrentar o monstro e sentir seu aguilhão e entrar em seus espantosos domínios. É um terrível trabalho em qualquer instante, mesmo sob as melhores e mais propícias circunstâncias que um homem morra sem preparação. E agora quisera eu enviar-lhes de volta para casa com um pensamento que fique gravado em sua memória. Nós somos criaturas moribundas, não criaturas viventes, e logo nós teremos ido.
Talvez, estando eu de pé aqui e falando rudemente dessas coisas misteriosas, pronto se estenderá essa mão e cerrará minha boca, que balbucia com tão gaguejante esforço. O poder supremo, ó Rei eterno, venha quando queiras, porém nunca venha em uma hora desperdiçada, que me encontres em elevada meditação, cantando hinos ao meu grandioso Criador, fazendo obras de misericórdia aos pobres e aos necessitados, ou carregando em meus braços aos pobres e necessitados do rebanho, ou consolando o desconsolado, ou tocando o sonido da trombeta do Evangelho aos ouvidos das almas surdas que estão perecendo. Então, vem quando tu queiras. Se tu estás comigo em vida, não temeria encontrar a ti na morte. Mas, ó, que minha alma esteja preparada com seu vestido de bodas, com sua lâmpada preparada e sua luz acesa, pronta para ver o seu Senhor e entrar no gozo de seu Deus. Almas, vocês conhecem o caminho de salvação. O escutaram frequentemente, porém, ouçam de novo. O que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Crê em teu coração e confessa com sua boca, que o Espírito Santo lhes dê graça para fazer ambas as coisas, e tendo feito, possam dizer: vem morte, com uma congregação celeste para levar a minha alma. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.